Propriedades mecânicas. Ensaio de tração. Dentre os diversos tipos de ensaios disponíveis para avaliação das propriedades mecânicas dos materiais, o ensaio de tração é o mais amplamente utilizado, visto que é um ensaio relativamente simples e rápido e pode ser utilizado para avaliar diversas propriedades mecânicas dos materiais. Bom, então o ensaio de tração consiste em tracionar um elemento e a partir daí avaliar o comportamento dele mediante a esse tipo de solicitação. Então, muitas das propriedades mecânicas dos materiais elas podem ser definidas e estimadas através de um ensaio de tração. Então, dentre os principais ensaios, existem outros. Então, algumas propriedades são definidas através de outros ensaios. Por exemplo, se você quiser saber o resultado de um valor de dureza do material, tem que fazer um ensaio de dureza. Temos o ensaio de impacto, enfim. Então, dentre outros ensaios, o ensaio de tração é um ensaio realmente amplamente utilizado e ele tem uma gama de resultados também bem extensa. A máquina de ensaio de tração é projetada para alongar o corpo de prova a uma taxa constante, além de medir contínua e simultaneamente a carga aplicada e os alongamentos resultantes. Bom, então o objetivo do ensaio é realizar a tração num elemento, no corpo de prova, então ele tende a tracionar e, em consequência disso, alongar esse corpo de prova a uma taxa de deformação constante, mas nada impede também que essa taxa de deformação ela seja variada ao longo da decorrência do ensaio. E aí, como resultado desse ensaio, a máquina vai registrando os valores de carga aplicado para que fossem gerados os respectivos alongamentos no corpo de prova. E aí esses aqui são os dados que serão trabalhados para depois determinar o diagrama tensão-deformação. É um ensaio destrutivo, então existem dois tipos de ensaio, os destrutivos e os não destrutivos. Os não destrutivos são aqueles que os corpos de prova podem ser reutilizados depois do ensaio, mas o ensaio de tração é um ensaio destrutivo, que são aqueles ensaios onde depois que o material é ensaiado, o corpo de prova é destruído, danificado e não podendo assim ser reutilizado. O resultado do ensaio é um gráfico na forma de carga ou força em função do alongamento. Então, como resultado, a gente tem um resultado primário, seria um gráfico carga-alongamento, força-alongamento. E aí a gente vai trabalhar com esses dados, com essas informações e transformar esse gráfico carga-alongamento num gráfico tensão-deformação. E aí, daí do diagrama tensão-deformação que a gente pode tirar as principais propriedades mecânicas dos materiais. Bom, aqui é um esquema do ensaio de tração. Esse aqui seria a máquina que realiza os ensaios. A gente tem a região das garras, que são as regiões de fixação do corpo de prova, na parte superior e tanto na parte superior quanto na parte inferior. As garras elas são projetadas de forma que quanto maior a força feita pela máquina, maior o aperto das garras ao corpo de prova. Então essa fixação ela é bem eficiente, de modo que ela impeça o escorregamento do corpo de prova aqui quando a máquina está realizando o ensaio de tração. Aqui a gente teria um esboço do corpo de prova. Aqui, isso aqui é o esboço da região do corpo de prova. Aqui, as garras fixando esse corpo de prova. E a gente tem aqui, indicado por esses dois pontos, a região útil, onde a gente efetivamente vai analisar os níveis de alongamento e deformação do corpo de prova. Então, a máquina tende a aplicar essa força, tracionar esse elemento todo e, com isso, gerar um alongamento e uma deformação no corpo de prova. Bom, aqui uma representação esquemática do corpo de prova. Esses corpos de prova, eles sempre são padronizados. O ensaio todo, ele obedece normas, de modo que essas normas tornam o ensaio repetitivo. Você pode, em qualquer lugar do mundo, se você seguir as normas, os procedimentos, você vai reproduzir esse ensaio e vai ter uma repetitividade dos resultados. Então você encontra os mesmos resultados que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, se você obedecer os procedimentos do ensaio, que são estabelecidos por norma.
Então, a gente pode ter um corpo de prova de seção transversal circular e um corpo de prova de seção transversal retangular. Nos dois casos, se a gente analisar o corpo de prova, ele tem a região da cabeça, que é a região das garras, é a região de fixação das garras. E tem a parte útil, que é a parte interna dele aqui. A diferença entre a região da cabeça e a parte útil, a gente tem essa mudança aqui de largura do corpo de prova, é a zona de concordância, e ela é estabelecida por raios de concordância, certo? E aí, o corpo de prova ele é projetado, feito dessa forma, né? De modo que a parte útil tenha uma área de seção transversal menor do que a parte das cabeças, que é a região das cabeças, que é a região de fixação. Com isso, a parte mais frágil desse corpo de prova é a parte útil, ela resiste menos porque ela tem uma área de seção transversal menor. E aí, com isso, a gente sempre vai estar localizando a falha do corpo de prova na região útil do corpo de prova. Então, quando o corpo de prova sofrer a estricção, a fratura, ela sempre estará localizada na parte útil, porque ele tem uma área de seção transversal menor. Definição de tensão e deformação. Bom, então, os resultados da máquina de ensaio são os valores de carga e valores de alongamento. Com esses valores, a gente consegue transformá-los e determinar o diagrama tensão-deformação. Para isso, antes de iniciar o ensaio, a gente tem que realizar a medida da área inicial da seção transversal do corpo de prova e do comprimento inicial da base de medida desse corpo de prova. Como que a gente determina a área da seção transversal? Então, por exemplo, se for um corpo de prova na forma de chapa, a gente vai medir a largura, vai medir a espessura, sempre na região útil, e vamos determinar essa área pelo produto da largura com a espessura. O ideal é que a gente faça medidas com instrumentos de precisão, né? Pode ser paquímetro, micrômetro, e não seja feita somente uma medida. Então, por exemplo, se eu tenho a região útil, eu posso pegar em 3 pontos diferentes, 3 medidas de largura, 3 medidas de espessura, e aí eu faço o produto e determino a média, né, dessa área da seção transversal na região útil. Se for um corpo de prova circular, seria os diâmetros, né, também determinado através de mais medições e também utilizando instrumentos de precisão. O comprimento inicial da base de medida, ele tem que ser determinado, né, e o ideal é que seja registrado no corpo de prova. Então, por exemplo, se ele é 50 milímetros, 25 milímetros, a gente faz essa medição e marcação dessa distância no corpo de prova, porque ajuda também, depois que o ensaio foi realizado, a gente verificar o quanto variou, fazendo uma medição direta, né, com a variação no corpo de prova depois do ensaio finalizado. Bom, aí, então, determinadas a área inicial da seção transversal e o comprimento inicial da base de medida, a gente consegue estabelecer os valores de tensão e deformação através das informações que a máquina vai fornecer de força e de alongamento. Então, o valor de tensão em cada instante, em cada incremento de tempo do ensaio, é igual ao valor de força naquele instante, dividido pela área inicial da seção transversal, que vai ser considerada constante durante todo o ensaio. E o valor de deformação é igual à variação de comprimento, que é um dado informado pela máquina, dividido pelo comprimento inicial da base de medida, que é uma informação que foi medida no início do ensaio. Então, com isso, em cada ponto, em cada incremento de tempo, a gente vai ter um ponto de tensão e um ponto de deformação. Com o desenvolvimento do ensaio, a curva vai ser formada de vários pontos, né, de tensão e deformação. E aí a gente consegue estabelecer e determinar o diagrama tensão-deformação. Comportamento de um corpo de prova. Bom, agora aqui no esquema a gente vai analisar como o corpo de prova se comporta no decorrer do ensaio de tração. Então aqui já seria a curva tensão-deformação. Então o corpo de prova ele parte lá do ponto de tensão 0 e deformação 0. E aí a curva tem inicialmente um comportamento linear que é caracterizado pela região elástica do material. Nesse momento, o corpo de prova sofre pequenas deformações, então, visivelmente, aparentemente,
ele ainda está como se não tivesse sofrido nem tensão nem deformação, como se fosse no seu estado inicial, certo? E aí, com a continuidade do ensaio, os valores de tensão vão aumentando e o material passa de uma região de comportamento linear para uma região de comportamento não linear. Essa não linearidade ela é caracterizada pela existência de tensões e deformações plásticas no material, né? Então eu entro na região de plasticidade do material. Com isso, eu tenho inicialmente uma região não linear crescente. Essa região não linear de forma crescente, ela é caracterizada pelo encruamento do material. O encruamento do material é o endurecimento do material devido a níveis de deformação. É como se o material resistisse à deformação. Então, quanto mais ele deforma, mais ele encrua, mais ele resiste a essa deformação. Com isso, para que exista mais níveis de deformação, para que o material deforme-se mais, eu preciso ter um aumento de carga. Então, a carga vai aumentando para que o material continue a deformar. E aí, o material ele encontra um valor máximo de tensão que ele suporta ainda em estabilidade. A partir daí, ele tem a instabilidade plástica, que é caracterizada pela queda da curva do diagrama tensão-deformação. Se a gente for comparar essa imagem da plasticidade com a imagem da elasticidade, a gente vai ver que aqui o corpo de prova já tem deformações plásticas e ele está visivelmente deformado, já deformou em relação ao meu estado elástico. Uma outra coisa que a gente consegue observar é que a largura aqui é menor do que a largura aqui. Porque como o corpo de prova se alongou no sentido de tração, eu tendo a ter uma contração lateral. Então eu tenho um aumento nesse sentido, que é o sentido de tração, e eu tenho na lateral eu vou ter uma contração, porque eu tenho que ter conservação de volume. E aqui eu já tenho deformações um pouco maiores e bem mais visíveis. Então aqui, já na queda de carga, essa queda de carga ela é caracterizada pela estricção do material. A estricção do material é uma redução localizada de área. Primeiro ele entra na estricção difusa, é onde essa estricção ela é mais distribuída ao longo da área. E aí depois, na sequência da estricção difusa, ele vem para a estricção localizada, que é uma redução mais localizada dessa área, e a gente costuma chamar isso de empescoçamento do material. É como se ele fizesse um pescoço aqui no corpo de prova. E aí, como essa área aqui do pescoço é menor, o corpo de prova resiste menos a esse carregamento. Com isso, a carga vai caindo, porque o material já está em estabilidade, ele não está mais resistindo, até que a gente chegue nesse último ponto, onde eu tenho a quebra do corpo de prova, onde eu chegaria à fratura do material, e aí o ensaio é interrompido. Bom, aqui é uma imagem semelhante à primeira, onde a gente pode observar o comportamento do corpo de prova no decorrer do ensaio. Então, a gente tem aqui, ao longo da região linear, o ponto A, aqui com o corpo A, ainda apresentando a sua integridade geométrica, né? Depois, a gente tem a ocorrência da não linearidade, região de encruamento, onde a gente tem um alongamento do corpo de prova com redução da área da seção transversal, até que o material passa por um ponto máximo de resistência e aí a gente tem o início da queda da curva. Ponto C com uma estricção localizada, empescoçamento do material, e ponto D com a fratura desse material, com a quebra desse material, e aí é o fim do ensaio. E aí, a partir do diagrama montado, a gente consegue entender esse comportamento e determinar as principais propriedades mecânicas dos materiais. Deformação. Existem basicamente dois tipos de deformação: deformação elástica e deformação plástica. As deformações elásticas são pequenos níveis de deformação e são caracterizados por serem uma deformação reversível. Então, quando o material está carregado, a deformação elástica existe. E se esse material for descarregado, a deformação elástica vai a zero e esse material volta à forma original. Se o material chegar a possuir deformações plásticas, que geralmente são antecedidas pelas deformações elásticas, a plasticidade ou deformações plásticas são caracterizadas por serem deformações permanentes. Então, se o corpo de prova for descarregado, eu tenho a recuperação elástica, mas os níveis de deformação plástica continuam no material por serem permanentes. Então, se a gente for analisar aqui,
Aqui é um esquema do diagrama tensão-deformação, eixo Y, tensão, eixo X, deformação. Então, aqui eu saio do ponto O, onde eu tenho 0 de tensão e 0 de deformação. Então, o material ele tende a sofrer deformação, primeiro, inicialmente, através da região elástica, que é caracterizada por ter uma relação entre tensão e deformação regida por um comportamento linear, através de uma reta. E essa inclinação da reta pode ser relacionada com o módulo de elasticidade do material. Então, inicialmente ao longo de uma reta, até que o material atinge níveis de tensões onde ocorre a transição da elasticidade para a plasticidade, que é caracterizada por um comportamento de tensão e deformação não linear. E aí a gente passa aqui para a não linearidade, entrando também no encruamento do material. E aí, se a gente chegar do ponto A até o ponto A', ou do ponto A' até o ponto B, a gente teria aqui a região de deformações plásticas, a região de plasticidade. E aqui do ponto O até o ponto A seria a região de elasticidade. Então, a diferença também nos comportamentos, aqui eu tenho um comportamento linear e aqui um comportamento não linear da tensão com a deformação. Se porventura eu tiver um descarregamento dos níveis de força que geraram essas tensões, do ponto A' eu volto para o ponto O'. E a trajetória desse descarregamento tem a mesma inclinação que a reta da zona elástica. Observem que são retas paralelas. Então, ele volta aqui e para no ponto O. Os níveis de deformação que eu tinha aqui, que estão relacionados aqui, são os níveis de recuperação elástica. Então, ele volta com a mesma inclinação e do A' eu tinha, por exemplo, se eu traçar uma reta vertical aqui de A', eu vou ter uma deformação total aqui, que é composta pelas parcelas de deformação elástica e deformação plástica. Então, se eu tenho uma recuperação elástica, só vai me restar essa parcela de deformação plástica aqui, que seria medida nesse eixo horizontal entre O e O'. Isso se eu tivesse o descarregamento elástico, certo? Deformação elástica. Bom, então os níveis de deformação elástica eles são caracterizados por preceder a deformação plástica. Então, sempre antes da deformação plástica vem uma deformação elástica. Existem materiais que suportam muito pouco nível de deformação elástica. Por exemplo, quanto mais frágil o material for, menos deformação elástica ele vai comportar. Uma outra característica é de ser reversível. Então, se a gente retira o carregamento, os níveis de deformação elástica retornam a zero. Desaparecem quando a tensão é removida, né? É o que eu acabei de dizer. Então, se a gente remove a tensão, remove também a deformação. E obedecem à lei de Hooke. A lei de Hooke é uma lei que diz que a tensão e a deformação têm um comportamento proporcional durante a região elástica. Esse comportamento é regido através de uma reta. E essa constante de proporcionalidade é o nosso módulo de elasticidade. Então, essa lei diz, né, que a tensão é proporcional à deformação. Proporcional quanto? Proporcional ao módulo de elasticidade. Então, tensão seria igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E isso só é válido em elasticidade. E esse módulo de elasticidade é uma propriedade mecânica do material que é determinada no ensaio de tração e é uma propriedade específica para cada material. Então, a partir de cada ensaio de tração, a gente também determina o módulo de elasticidade para cada material. E isso é uma das propriedades elásticas mais importantes. Deformação plástica. A deformação plástica ela é caracterizada por ser provocada por tensões que ultrapassam o limite de elasticidade. Sim, então depois que a gente saiu da reta da zona elástica, à medida que as tensões sobem, a gente tem um valor máximo de tensão que ainda tem comportamento elástico, mas a partir daí a gente entra na plasticidade. Então, se os níveis de tensão ultrapassarem essa medida de tensão da transição, a gente entra em plasticidade. E essa medida de tensão da transição ela pode ser definida como limite de elasticidade. Então, o limite de elasticidade é o maior valor de tensão aonde o material ainda se comporta de maneira elástica. A partir desse ponto,
a gente tem a existência da plasticidade, né, da região plástica e de deformações plásticas. Uma outra característica de deformação plástica é de ser irreversível, né? Ou seja, se o carregamento for retirado, quando a tensão também é removida, a deformação não volta a zero. Lembrando que sempre existe a recuperação elástica, mas as deformações plásticas elas são permanentes. Transição do regime elástico para o regime plástico. Bom, nas duas imagens são imagens de diagrama de tensão-deformação para materiais metálicos, de aços. No entanto, a gente tem um comportamento da transição elastoplástica bem distinta entre os dois casos. Na figura da esquerda, a gente tem uma transição elastoplástica bem sutil. Então, às vezes, chega a ser difícil até visualmente a gente identificar aonde está o limite de escoamento desse material. E aí a gente tem um método que é chamado método offset, onde a gente determina esse limite de escoamento quando ele não é visualmente identificável, certo? Então aqui é uma transição elastoplástica de materiais menos dúcteis, materiais mais frágeis. Então eles têm a tendência de ter esse tipo de comportamento de transição elastoplástica. Já quando eu tenho um material mais dúctil, a gente tem a presença do que a gente chama de patamar de escoamento. Então a gente tem a existência desse como se fosse um zigue-zague aqui, tá vendo, na transição elastoplástica, e com isso fica muito mais fácil visualmente a gente identificar essa região. Nessa região, na verdade, a gente tem a existência de 3 pontos, que é o limite de proporcionalidade, limite de elasticidade e limite de escoamento. Então, na verdade, a gente sabe a existência desses 3 pontos, eles não são completamente coincidentes, mas a gente faz uma simplificação aqui em resistência dos materiais e a gente chama os 3 pontos simplesmente de limite de escoamento e ele determina essa transição elastoplástica. Então, a partir desse valor, a gente tem a partir de excedido esse valor, né, a gente tem a ocorrência de plasticidade no material. Então, limite de escoamento, onde não observa-se nitidamente o fenômeno do escoamento, a tensão de escoamento corresponde à tensão necessária para promover uma deformação permanente de 0,2% de deformação, né? Ou outro valor especificado, porque isso é em função do tipo de material. Então, para outros materiais, a gente tem outros valores. Então, esse método offset, o que acontece? A gente tem, por exemplo, aqui o diagrama tensão-deformação, e aqui está a reta da minha zona elástica. Se eu não conseguir visualmente olhar e falar assim, o limite de escoamento é esse ponto, a gente faz o método offset. Como que é isso? No eixo de deformações, a gente vai pegar a partir de um nível de deformação de 0,2% de deformação ou 0,002 de deformação e traçar uma reta paralela à reta da região elástica e ver onde essa reta vai cruzar aqui em cima no diagrama tensão-deformação. O ponto correspondente à medida de tensão desse ponto onde ocorreu o cruzamento é o meu limite de escoamento determinado pelo método offset. Aqui, por exemplo, eu peguei ele a 0,002, tracei a paralela à reta da região elástica, cruzou aqui. Eu venho no eixo Y, que é o eixo de tensão, vejo quanto dá, 51, então seria um limite de escoamento de 51, certo? Então esse é o método offset. E aí a definição de limite de escoamento, né, é o maior valor de tensão aonde a gente ainda tem a ocorrência de deformações elásticas, aonde o material ainda se comporta de maneira proporcional, tensão proporcional em relação à deformação. A partir dele, a gente tem a existência do escoamento do material, a existência do comportamento do material dentro da região de plasticidade. Limite de resistência à tração. Bom, o limite de resistência à tração, ele corresponde ao maior valor de tensão que o material suporta sem a existência, sem a ocorrência da instabilidade plástica. Então, aqui a gente tem um diagrama tensão-deformação. O material, ele vem da elasticidade, depois plasticidade, e aí ele passa por um ponto máximo. O limite de resistência ele é muito fácil de ser identificado, porque ele é sempre o maior valor de tensão antes da queda de carga. A partir daqui, o material ele entra em instabilidade plástica, entra na região de fricção até chegar à fratura. Então, ele é sempre o ponto máximo e é o maior valor de tensão que o material resiste
sem que apresente instabilidade plástica. E a tensão de ruptura é o valor de tensão que leva o material à ruptura. Não é o maior valor, né? É um valor menor do que o limite de resistência, mas é o ponto onde ocorre a separação das partes, onde o material vai quebrar. E aqui a gente tem todos os pontos identificados no diagrama tensão-deformação. Então a gente tem, inicialmente, o material está no ponto 0 e 0. Eu tenho um comportamento linear em elasticidade, né? Região elástica, comportamento elástico. E aí eu encontro aqueles 3 pontos quase que coincidentes que eu falei para vocês, que é o limite de proporcionalidade, aonde eu tenho um comportamento de tensão proporcional a um comportamento de deformação, ou seja, eles estão relacionados através de um comportamento linear. Depois eu tenho o limite de elasticidade, onde é o ponto da transição, onde valores inferiores a esse limite eu tenho a ocorrência de deformações elásticas. E eu tenho a tensão de escoamento, o limite de escoamento, que é onde o material começa a entrar no processo de escoamento. Aqui a gente tem aquele exemplo também do patamar de escoamento, né? E aqui a gente tem o crescimento da curva, né? Entrando na não linearidade. Toda essa parte aqui, a partir do escoamento, a gente já tem comportamento plástico. Então, se tem comportamento plástico, eu tenho deformações plásticas. Então, depois do escoamento, eu tenho o endurecimento por deformação, que a gente já viu que chama encruamento, né? Então, essa não linearidade, ela tem uma tendência a ser crescente. Aí, a partir do momento que o material chega no limite de resistência, que é o maior valor de tensão que o material suporta sem apresentar a falha, o material entra na região de estricção, instabilidade plástica, até que ele chegue nesse ponto aqui, que é a tensão de ruptura, onde eu tenho a quebra das partes, certo? Então, se a gente for identificar os valores de tensão, sempre no eixo Y, tá? E os valores de deformação, sempre no eixo X. A gente tem um outro diagrama que começa a aparecer aqui agora pra gente, que é a curva tensão de ruptura real. O que acontece? A gente tem 2 diagramas tensão-deformação estabelecidos através de conceitos de análise diferentes. Eu tenho o diagrama tensão-deformação convencional e tenho o diagrama tensão-deformação real. A diferença entre eles é que no real a gente pensa naquela relação de tensão e força sobre área que a gente viu lá no começo, e eu disse que a gente tinha que determinar a área da seção transversal antes de realizar o ensaio, a gente chamou ela de A0, e eu disse que essa área seria constante ao longo de todo o diagrama, né, ao longo de todo o ensaio. E isso é considerado para a gente determinar esse diagrama aqui, né, que é o diagrama tensão-deformação convencional. O diagrama tensão-deformação real, a gente considera o que acontece na realidade, que é uma redução de área, e essa área teria que ser determinada instantaneamente em cada incremento de tempo onde o ensaio de tração vai sendo realizado. Porque quando o corpo de prova está sendo tracionado, lembra que a gente tem uma redução da largura para ter a conservação do volume? Então, se tem a conservação do volume, tem redução da largura, tem redução da área da seção transversal, efetivamente essa área de seção transversal não é uma constante. Então, aqui esse diagrama considera que essa área não é uma constante, é uma área instantânea, como se ela pudesse ser medida em cada incremento de tempo. E a gente sabe que ao longo do desenvolvimento do ensaio, a tendência dessa área é sempre de se tornar menor, né? O material entra em estricção, a área da seção transversal tende a ir reduzindo até que ele quebra. Então, como essa área tende a um valor muito pequeno, a relação tensão e força sobre área vai tender a um valor muito grande, porque a área tende a um valor muito pequeno. Então, essa é a diferença dos comportamentos dos 2 diagramas tensão-deformação. E essas relações de tensão-deformação verdadeira e convencional a gente vai ver mais pra frente. Ductilidade. Bom, a ductilidade representa uma medida do grau de deformação plástica que o material foi suportado antes da fratura. Então, é uma forma da gente estimar níveis de deformação, é uma forma da gente estimar o comportamento mecânico do material, ter uma noção se o material é muito dúctil, pouco dúctil, né? Então, a gente consegue definir isso também através do
do diagrama tensão-deformação. Então, matematicamente, a gente tem como determinar a variação de alongamento e a estricção percentual que o material sofreu. Então, para a gente determinar esse alongamento percentual, a gente pega o comprimento final, subtrai o comprimento inicial, divide pelo comprimento inicial e multiplica por 100 para achar em percentual. E para determinar a estricção, né, que seria a redução da área percentualmente falando, seria a área inicial menos a área final dividido pela área inicial vezes 100, para a gente também ter um resultado percentual disso daí. Resiliência. Resiliência é a capacidade do material de absorver energia durante o processo de deformação elástica e também, com o descarregamento, ter essa energia recuperada. Como que a gente define essa quantidade de energia, né? Então, o resultado de resiliência ele vem em níveis de energia e ele pode ser quantificado através da área formada pela reta da região elástica, certo? Então, seria essa reta aqui em azul e a gente quantifica ela determinando simplesmente a área da região elástica e aí a gente vai conseguir saber e determinar os níveis de resiliência desse material, certo? Materiais resilientes geralmente possuem alto limite de elasticidade e baixo módulo de elasticidade. Sim, porque como que a gente consegue prever em função da cara, né, do esboço do diagrama tensão-deformação, quanto mais de resiliente será um material? Ele vai ser mais resiliente quanto mais área de região elástica ele tiver. Então, se ele tiver um limite de elasticidade bem alto, ou seja, esses pontos aqui, quanto mais alto ele tiver, maior vai ser gerada essa área. E baixo módulo de elasticidade implica em ter uma inclinação da zona elástica baixa. Então, se ele tiver uma inclinação baixa e um alto nível de limite de elasticidade, ele vai ter uma área de região elástica bem grande, certo? Então, aí esse material se caracterizaria por ter uma resiliência maior. Então, só resumindo, essa resiliência é quantificada pela área da região elástica. Tenacidade. Bom, a tenacidade é a capacidade do material de absorver energia em todo o seu processo de deformação, juntando a parte elástica com a parte plástica. Então, ele seria determinado, seria quantificado através de toda a área sobre o diagrama tensão-deformação, certo? Geralmente, para o material ser tenaz, este deve apresentar tanto resistência quanto ductilidade. Sim, porque a resistência ela vai elevar os níveis de tensão que esse material suporta. E a ductilidade ela vai ampliar esses níveis de deformação do diagrama tensão-deformação. Então, o material dúctil ele suporta grandes níveis de deformação, enquanto que o material resistente suporta altos níveis de deformação. E com isso a gente vai estar ampliando a área sobre o diagrama tensão-deformação. E aí o material vai ter uma capacidade, né, uma tenacidade maior. Módulo de Young. Bom, esse módulo é uma propriedade mecânica, né, que vai determinar a rigidez desse material. Ela define a relação entre a tensão e a deformação em um material no regime elástico, né, no regime onde a gente tem ainda um comportamento linear sobre um carregamento uniaxial. Então, ela é definida como o quociente entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante. Está relacionada com a rigidez do material ou a resistência à deformação elástica. Também relaciona-se com as forças de ligações interatômicas. Então, a gente pode ver aqui um carregamento e descarregamento ao longo da linha da zona elástica. E o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, ele pode ser definido através, né, desse quociente entre a tensão e a deformação elástica, ressaltando que isso tem que sempre ser definido na linha da zona elástica, na região de elasticidade. Módulo de Young, também conhecido como módulo de elasticidade longitudinal. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material, ou seja, menor é a sua deformação elástica, quando for aplicada uma dada tensão. O maior módulo de elasticidade implica numa maior inclinação da reta da zona elástica. E aí, quanto maior a tendência da zona elástica se tornar vertical, maiores níveis de tensão esse material vai suportar, mas os níveis de deformação elástica aqui são bem reduzidos. Então, esse material tem comportamento
rígido quando ele tem altos módulos de elasticidade e tem um comportamento de material mais dútil quando ele tem níveis de elasticidade mais baixos. Exemplos de curvas de tensão e deformação. Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas curvas do diagrama tensão e deformação. Nessa primeira imagem é bem interessante a gente visualizar que as três curvas têm a mesma inclinação da reta da zona elástica, mas ainda assim elas têm comportamento mecânico completamente diferentes entre si. Então essa primeira curva é de um material que só tem 0,1% de carbono. Então é um material mais dútil. Então vocês podem observar que esse material ele tem um patamar de escoamento definido. Ele suporta níveis de tensão não tão altos, mas ele suporta níveis de deformação mais elevados quando comparado às outras curvas. Então ele é o que mais suporta níveis de deformação. É o caracterizado como o material mais dútil dos três, certo? Depois a gente vai para um material com 0,2% de carbono, então ele já teve uma variação ali na composição do carbono e isso é muito significativo para ele. Então vocês podem observar que esse material ele não tem mais um patamar de escoamento tão definido, certo? Ele é um material que suporta níveis de tensões intermediárias, mas é um material menos dútil quando comparado com o primeiro. Ele não aguenta tanto nível de deformação quando comparado com o primeiro material. Já o terceiro material, que ele tem um maior percentual de carbono, 0,6% de carbono, ele aguenta maiores níveis de tensão, então é um material de alta resistência, né? Mas vocês podem observar que ele é muito menos dútil quando comparado com os outros dois materiais. E uma outra característica dele é de não possuir uma transição elastoplástica tão visível. Então aqui a gente teria que provavelmente utilizar o método offset para determinar o limite de escoamento desse material, porque é uma transição muito sutil, nem tão visível, certo? E aqui do lado direito é um exemplo do diagrama tensão-deformação para uma borracha, para um material, para um polímero, para uma borracha, com material que tem capacidade de assumir altos níveis de deformação. Então vocês observem que a cara do diagrama tensão-deformação para materiais não metálicos é completamente diferente. Comportamento elastoplástico. Agora temos a decomposição aditiva das deformações. Então, em elastoplasticidade, o nível de deformação total é igual à soma das parcelas de deformação elástica mais a parcela de deformação plástica. Quando existe a recuperação elástica, bom, então a gente tem no decorrer da curva o carregamento e o descarregamento vindo paralela à reta da região elástica. E o incremento de deformação que é recuperado é a deformação elástica. E nesse caso, a deformação total fica somente igual à deformação plástica. No caso de descarregamento, então a deformação total é igual à deformação plástica. Mas no caso do elemento sendo carregado, a deformação total é igual à deformação elástica mais a deformação plástica. E através da lei de Hooke a gente consegue estabelecer uma relação para a deformação elástica. A gente tem que a lei de Hooke diz que a tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação elástica. Logo, a deformação elástica é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Bom, ainda em comportamento elastoplástico, em relação a um ensaio de tração axial de uma chapa fina, a relação da estricção. A estricção, inicialmente, ela vem de uma forma difusa. A estricção difusa é uma redução localizada de área, mas ainda é muito sutil. Essa estricção está mais distribuída, ela é distribuída numa área maior. E aí, ela geralmente precede a estricção localizada. Então, na sequência da estricção difusa, vem a estricção localizada, que é uma redução localizada de área e é onde fatalmente o material virá a fratura. Comportamento elastoplástico, ensaio de tração uniaxial em chapa fina, medidas de engenharia e verdadeiro. Bom, então aqui a gente volta na comparação, no diagrama tensão-deformação convencional ou de engenharia, e aqui em tracejado azul, o diagrama tensão verdadeiro.
Aí agora a gente vai entender como que a gente consegue determinar as medidas de tensão e deformação convencional, de engenharia e verdadeira. Vimos no começo da aula que as medidas de deformação convencional, nesse caso agora a gente começa a chamar essa medida de deformação de convencional, que é aquela que é baseada no comprimento inicial, ela é definida pela variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, ela é igual a menos L, que é o comprimento final, menos comprimento inicial sobre comprimento inicial. Já a medida de deformação verdadeira, ela é definida da forma incremental. Então, ela é definida através do incremento de deformação é igual a um incremento de comprimento baseado pelo comprimento. E aí, se a gente integrar isso daqui, vai ser integral de dy é igual a integral de dl sobre L. Integral de dy é epsilon, integral de dl sobre L é igual a ln, né, variando no comprimento inicial no comprimento final, então é igual a ln de L menos ln de L0. E aí a propriedade de logaritmo neperiano, ln de L sobre L0. E aí a gente pode arrumar um pouco mais essa relação e colocar ela em função da deformação convencional. Como que a gente faz isso? Então, essa relação aqui foi estabelecida através da integração de dy igual a dl sobre L. Então, epsilon é igual a ln sobre L0. Então, a gente pode voltar nessa primeira relação aqui e reorganizá-la. A gente pode dizer que L sobre L0 menos L0 sobre L0 é igual ao meu próprio E, de deformação de engenharia. Então, deformação de engenharia é igual a L sobre L0 menos L0 sobre L0. Esse L0 sobre L0 eu posso dizer que é igual a 1 e passo ele para o lado de cá da deformação de engenharia. Então, eu vou ficar com L sobre L0 é igual a E mais 1. E aí eu venho e substituo L sobre L0 por E mais 1. Então, eu tenho que epsilon é igual a ln de L sobre L0, que também é igual a ln de E mais 1. Bom, em relação às tensões, a tensão de engenharia convencional ou de engenharia é definida pela força dividido pela área inicial e constante. É aquela curva que considera como se a área inicial do ensaio fosse mantida constante ao longo de todo o ensaio. A tensão verdadeira ela vai ser dividida por uma área instantânea, então ela não tem mais esse índice zero, ela é uma área instantânea como se ela pudesse ser definida a cada incremento de tempo. E aí a gente consegue também estabelecer uma relação para a tensão verdadeira através da tensão convencional, que já foi estabelecida, e da deformação convencional, que também foi estabelecida. E aí a gente consegue estabelecer essa relação através do princípio da conservação de volume do material.